Boa noite, meu nome é Sérgio Lírio. A gente volta aqui ao vivo do terceiro Salão do Livro Político, que acontece aqui no Tucarena, na rua Monte Alegre, em Perdizes, de hoje até quinta-feira. E a Carta Capital, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, montou esse espaço aqui de discussão, de transmissões ao vivo. Vamos trazer aqui autores, personalidades, políticos, né? Então a gente tem na programação Boaventura de Souza Santos, Ciro Gomes, a Leonora Menicucci e outros nomes. Quem quiser vir aqui ao salão, ele está bem interessante, os descontos aqui das editoras estão ótimos, chegam até 50%. E eu recebo agora aqui o professor Rafael Valim, que é advogado, professor da PUC de São Paulo e editor da Contracorrente. O Valim vai estar daqui a pouco na mesa, dividindo a mesa com a ex-presidenta Dilma Rousseff. E um dos pontos que ele vai tratar é justamente de um livro recente que ele acaba de lançar, tem poucas semanas, que é uma análise de como o neoliberalismo usa o estado de exceção neste início de século XX. E eu queria, professor Valim, começando por aí, que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que o estado de exceção virou um instrumento de imposição de políticas neoliberais. Vamos lá. Boa noite a todos, é uma satisfação ter a oportunidade aqui de conversar com o Sérgio, meu amigo Sérgio Lírio, da Carta, e discutir um pouco esse tema do estado de exceção, que, como bem disse o Sérgio, foi objeto aí de um último ensaio que eu acabo de publicar. Na minha visão, Sérgio, o estado de exceção, que nada mais consiste na superação da normatividade, né, ou seja, na não aplicação das normas jurídicas em determinadas situações que fogem à normalidade, ou seja, diante de situações anormais, eu não aplico a regra jurídica, né, e aplico uma decisão no caso concreto. Essa é uma realidade, é uma expressão que vem sendo utilizada para designar vários fenômenos. Então a gente vê desde o 11 de setembro, ou situações igual Guantánamo, que são situações de suspensão do direito, até medidas de emergência econômica na Argentina, ou agora no Brasil, o estado de exceção jurisdicional que a gente vive, né? Então essa expressão ela serve para designar vários fenômenos. E o interessante é verificar, aí vem a sua pergunta, o que há de comum nessas situações. No meu modo de ver, o estado de exceção ela corrói a ideia de soberania popular e de democracia. Porque na medida em que você afasta a regra jurídica, que seria a expressão da vontade popular, e coloca uma decisão concreta, ou seja, um decisionismo puro ali, que é até o sentido genealógico de expressão da exceção, que é a decisão pura ali, você deixa o soberano em outro lugar. O soberano não é mais o povo, que estaria ali encarnado nas normas jurídicas. Estaria em outro lugar, né? E aí que vem, para mim, essa ideia de que o soberano na contemporaneidade não é mais o povo, senão que o mercado, né? Muita gente fala, mas e a autoridade pública que decide sobre a exceção, né? Porque na ideia original também de exceção, o soberano seria aquele que decidiria sobre a exceção. Ou seja, no caso aqui, por exemplo, do Brasil, a autoridade pública que mais opera hoje sobre a exceção é o judiciário. Não é mais o executivo como era no século passado. Por exemplo, é o juiz lá de um caso específico da Lava Jato que fala, nesse caso não se aplicará a lei, eu vou aplicar outra regra, a regra que eu decidi aqui. Esse é o soberano. Só que, a rigor, não é esse, em verdade, o soberano. Há alguém por trás dele que opera nessa lógica. Então, e na minha visão hoje é muito claro que hoje as democracias nossas estão completamente dominadas pela economia, né? E a economia é que dita essa suspensão da normatividade. Até porque, eu brinco que a briga de vizinho continua sendo decidida conforme o direito. A dispensa lá, muitas vezes por justa causa de um funcionário que chega num juiz de primeiro grau, num juiz trabalhista,
ainda está sendo decidida conforme o direito. Agora, quando você pega, vamos fazer uma alteração da Constituição ou alteração das normas para mudar as relações de trabalho. Vamos editar uma emenda constitucional que acaba com os gastos sociais e destrói a Constituição. Aí sim começa a operar a exceção. Por quê? É isso que interessa ao mercado. O resto não precisa. O mercado não precisa se preocupar com aquilo. E aí, nesse lusco-fusco, né, nessas zonas de aplicação do direito e zonas de desaplicação do direito, também há uma confusão generalizada das pessoas. As pessoas, não, mas está sendo aplicado o direito e ao mesmo tempo não está. Por isso que eu falo que não há um estado de exceção, pura e simplesmente. Há estados de exceção, zonas em que não há aplicação do direito. Tá? Professor Valim, essa associação, que é também muito uma associação midiática, judicial, a descoberta de um poder não eleito com capacidade de influenciar de uma forma tão firme, tão profunda como está acontecendo no Brasil, é um último estágio de certa forma, da morte da política. Quer dizer, descobriu-se aí uma forma de superar as normas da democracia e do direito da República. Quer dizer, o voto deixa de valer nada, já que eu posso usar uma outra instância não eleita, né, não soberana, para decidir. Me parece que esse realmente a exceção, né, por via jurisdicional, me parece que é um estágio mais avançado realmente de despolitização da sociedade, que já é um processo que já vem de muito tempo, né, que me parece que vem justamente da descrença nas democracias, na completa, vamos dizer assim, inutilidade da representação popular, e a politização, né, do judiciário vem, no meu modo de ver, da judicialização da política, né? O judiciário começa a se imiscuir nos assuntos políticos e, claro, né, ele é tomado por quem quer deliberar sobre a política. E, na verdade, na dura, não é nem a classe política que dominou o judiciário, no meu modo de ver, né? É o mercado mesmo que dominou, né? É essa elite ilocalizável, invisível, que tomou conta também do judiciário, né? Então, e é o Estado, vamos dizer assim, é a exceção mais sórdida e mais perigosa, né? Porque se você tem, por exemplo, uma exceção operada pelo executivo, você tem ainda o judiciário para fazer um mínimo de controle sobre essa exceção. Quando o judiciário, sobretudo, não é só o juiz de primeiro grau hoje que opera a exceção, você pega o Supremo Tribunal Federal operando sobre essa lógica, aí acabou, né? Você não tem mais a quem recorrer. Isso é o mais trágico na nossa situação, no meu modo de ver. Isso me leva a essa próxima pergunta, né? Em outros momentos, o estado de exceção foi aplicado pelo poder executivo. Ou seja, você teve ditaduras, né? Uma tomada de poder dessa forma que cumpriu tudo. E quando você tem reabertura, quando você volta a uma certa normalidade democrática, você resolve, quer dizer, você corrige certas coisas a partir desses momentos. Foi o que aconteceu em grande medida na América Latina, depois de uma onda de longas ditaduras, uma reabertura e um reinício que você refez as normas. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: é um ambiente totalmente diverso, porque nós não vivemos exatamente sob uma ditadura. Quer dizer, de que forma é capaz de reverter, a sociedade seria capaz de reverter esse cenário? A política terá força para retomar o controle, né, da realidade e da democracia? Veja, essa confiança depositada no judiciário, é curioso que ao longo do século XX ela se mostrou muito forte, sobretudo na saída dos regimes autoritários. Por exemplo, estive vendo na Espanha, depois de Franco, havia uma confiança muito grande no judiciário. Aqui, em outros países da América Latina, e até isso está, vamos dizer assim, retratado na nossa doutrina jurídica,
nos livros de direito, há uma confiança muito grande, e hoje a gente vê exagerada, no judiciário, né? E agora, a saída para isso, um horizonte para isso, não há outro senão a política, né? A gente precisa radicalizar a democracia, né? E repensar o judiciário, que é também uma missão não só brasileira, mas de toda a América Latina, né? Por exemplo, na Argentina, a discussão mais atual da Argentina hoje é a discussão sobre o judiciário. Estão fazendo uma caçada à presidenta Kirchner, à moda aqui do que a gente vê no Brasil, e lá está se falando também criminalização da política, judicialização da política, ou seja, é um fenômeno não só brasileiro, mas latino-americano e também, se a gente verificar, universal, porque em todos os lugares está vendo, claro, com matizes, com diferenças, mas é um fenômeno cuja resposta deve partir necessariamente da política, senão não há saída. Professor Valim, alguns especialistas têm discutido, têm falado, eu queria saber se o senhor concorda ou não, que essa judicialização e, de certa forma, empregar um estado de exceção ou fazer como está se acontecendo no Brasil com a Lava Jato, uma destruição completa de setores de economia, faz parte de uma nova geopolítica que, né, principalmente os Estados Unidos teria descoberto essa forma de uma nova forma de intervir em países, em regiões que eram do seu interesse. O senhor acha que isso de alguma forma faz sentido? Tem algum fundamento nesse raciocínio, que é um pensamento que tem se espalhado pela América Latina? Alguns pensadores têm, argentinos, muitos, falado sobre isso, ressaltado esse ponto? Veja, eu não tenho dúvida que tudo que está acontecendo no Brasil é o signo de um processo geopolítico, né? Eu posso estar muito enganado, mas eu aposto nisso, né? Que isso faz parte de um processo de dominação neoliberal, claro que parte do centro, né, dos Estados Unidos, enfim, das elites, na verdade, que hoje também são ilocalizáveis, né? Elas estão pelo mundo. E agora, a situação hoje que a gente vê no Brasil, desde o golpe de 2016, me parece que é muito eloquente do que a gente está falando, assim, porque a gente identifica de uma maneira muito clara os três componentes da exceção, que é o soberano, que me parece o mercado. Aí você tem que ter sempre a figura do inimigo, que aqui no Brasil é o corrupto, né? E tudo isso fica muito claro, assim, por exemplo, quando a gente verifica, nós tivemos, claro, a exceção está espalhada, né, por vários momentos agora da história recente do país, mas a gente vê um golpe de Estado, acontece o golpe de Estado, que é mais uma medida de exceção, que não teve fundamento legal. Depois, assume um governo ilegítimo com uma pauta assim, completamente antissocial, completamente divorciada dos representados, vamos dizer assim, a representação popular, porque ninguém se vê representado nessas pautas. Então fica muito claro que assim, quem está, ou como essa exceção, quem é o titular dessa soberania? Me parece que no Brasil isso está claríssimo, né? Derruba-se uma presidenta que, enfim, não tinha um projeto revolucionário, nada disso, mas ia minimamente conter essas reformas, e depois se coloca uma doutrina uma política tão regressiva e tão atentatória aos direitos fundamentais. Isso é o que tem uma teórica canadense chama de a doutrina do choque. Me parece que isso é a melhor explicação, parece que ela está falando do Brasil, né, de você colocar por vias autoritárias regimes ilegítimos para fazer, vamos dizer, valer os interesses dominantes, né? Me parece que o Brasil é talvez o exemplo mais claro do que vem acontecendo, até porque o governo ilegítimo que ocupa aí a presidência não tem o mínimo pudor de fazer as coisas, então ele deixa claro, né, não há um disfarce, não há nenhum, né, enfim, não há um verniz nessa. Então essa ideia da exceção me parece muito clara, até para revelar
quem é o soberano de verdade nessa história, né? No Brasil, parece claro. Tá. Bem, professor Valim, eu agradeço muito essas explicações. Professor Valim é autor do livro Estado de Exceção, editor da Contracorrente, professor da PUC de São Paulo e vai participar daqui a pouco da mesa com a presidenta Dilma Rousseff. Eu agradeço todo mundo que nos acompanhou. Lembrar que estamos com esse espaço aqui durante esses 4 dias do Salão do Livro Político, em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Quem quiser nos acompanhar, fique aí ligado no Facebook que teremos muitas transmissões aí ao longo dos próximos dias. Boa noite e até a próxima. E agora a gente vai dar uma visãozinha um pouco de como está sendo aqui o início, a abertura do salão está sendo agora, hoje no fim da tarde, e a gente vai mostrar aqui um pouco da movimentação nesse momento. Boa noite, obrigado.